Comunidade em Foco. Notícias, entrevistas, dicas. O que acontece nos movimentos sociais da América Latina, no seu bairro, na sua comunidade e na sua rua. Comunidade em Foco. Aqui, as notícias que você não ouve por aí. Comunidade em Foco 87,5 Cantareira FM, eu sou o Ronaldo Lages. Hoje, sexta-feira, calor. Estou apresentando aqui Comunidade em Foco. Comunidade em Foco é um programa que vai ao ar terças-feiras, quintas-feiras e às sextas-feiras. 10h01 em ponto, e hoje nós temos aí mais um convidado que vai falar sobre a temática LGBT, questões de gênero, questões aí importantes para a sociedade. Em relação a tudo que tem ocorrido, a gente vai conversar. Estou falando de Leandro Noronha da Fonseca, que é pesquisador do CELAC USP, jornalista e militante das causas LGBT. É isso, Leandro? É isso mesmo. Bom dia a todas e todos. Bom dia, então, Leandro. E antes desse bate-papo aí, Leandro, eu queria dar uma notícia aqui, que é sobre um deputado, né, um deputado mineiro que quer obrigar rádios públicas a tocarem música gospel, né? O deputado federal mineiro, Pastor Franklin, né? Engraçado que eles não tiram o pastor do nome público deles, né? No nome eles fazem questão, né? De colocar. Demarcar, pois né? É pastor. Não, ele é pastor na igreja dele, mas enfim. É verdade. Do PP, né? Quer que as rádios públicas sejam obrigadas a tocar músicas religiosas nacionais em sua programação diária. Segundo a proposição, o não cumprimento dessa regra vai gerar multa diária para a emissora e, em caso de reincidência, suspensão da concessão por 30 dias. O parlamentar argumenta que a Constituição estabelece que a programação das emissoras de rádio e televisão devem visar a promoção da cultura nacional e regional para estimular a produção independente e deve respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família. Abre aspas, atualmente as rádios públicas ignoram as músicas religiosas, passando somente as músicas mais populares em sua programação, deixando assim de contemplar aquelas pessoas religiosas que não se sentem bem ouvindo outro tipo de música. Fecha aspas, diz aí o deputado na justificativa do projeto. Ainda, segundo a justificativa apresentada pelo pastor Franklin, esse tipo de situação deixa as pessoas religiosas sem motivação ou sem jeito para acompanhar aquela programação. O parlamentar espera o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, designar como vai ser o andamento do projeto na casa. Então, assim, é mais um disparate dessa... Mais um retrocesso. Mais um retrocesso, mais um disparate dessa bancada da Bíblia, né? Que se junta ali com a bancada da bola, com a bancada da bala, né? E promovem esse tipo de coisa. O que você acha? Pra gente iniciar, meio que fora do tema, mas a gente vai entrar lá no tema. Fala pra gente, o que você acha disso? É mais uma tentativa, né, dos setores fundamentalistas de tentar burlar o Estado laico, né? É preciso a gente lembrar sempre que o Brasil, né, ele tem um Estado laico, que ele não é efetivo. A gente sabe muito disso por conta, a gente só ir nas câmaras aí, por aí, Brasil afora, que a gente vai ver crucifixos dentro das câmaras, né, que é da Casa do Povo. A gente vai ver cultos religiosos sendo feitos dentro das câmaras, né? Então isso é mais uma tentativa de tentar enfraquecer o Estado laico, né? E não é nada, não faz muito sentido essa afirmação dele, né, no que diz respeito a valorizar a cultura nacional, porque, enfim, a cultura nacional, ela, principalmente pensando em Brasil, ela é muito múltipla, né? Ela é muito diversa. E, enfim, a gente já existem rádios que são voltadas para esse tipo de música, né? E muitas, né? Muitas, inclusive. Né? Desde grandes rádios até pequenas rádios. Então, se a pessoa ela liga sintoniza numa rádio grande, está passando uma música que ela não gosta, simplesmente mude de rádio, né? Então ela não ouça, né? Então não faz muito sentido o que o pastor Franklin diz. Assim, já que a gente tá nessa seara política, né?
uma coisa que eu tenho notado, e até assim, uma provocação, né? Assim, que eu gosto de fazer provocações no bom sentido. Ótimo. Pro entrevistado. A gente vê, né, a parada gay todo ano, né, milhões de pessoas, né, 2 milhões de pessoas todo ano, é uma das mais reconhecidas e uma das maiores do mundo, né, junto com a de São Francisco. Sim. E aí a gente vê na eleição, chega a eleição, né, a gente não vê candidatos que apoiem o LGBT, né, o movimento LGBT em si. A gente não vê esses candidatos aparecendo ou se elegendo, né? Sim. A gente teve o Jean Willis, que era... ele foi eleito... Ele é um cara muito competente, mas ele não foi eleito pela causa pela qual defende, né? Ele foi eleito porque ele participou de um programa de TV, né? Sim. Mas assim, é um dos poucos. Por que a comunidade LGBT ainda não elege os seus pares? Isso vai muito no sentido de representatividade, porque eu acho que a gente precisa pensar, né, quem está representando a gente, né? Porque existem muitos LGBT, ser LGBT não necessariamente quer dizer que ele vai defender as causas LGBT, muito pelo contrário. Existem LGBTs que num caminho totalmente contrário, totalmente retrógrado, fazem com que as discussões, as pautas de diversidade sexual, elas não sejam feitas, né? Uhum. Por exemplo, a Pepe e Neném, recentemente, elas fizeram comentários extremamente homofóbicos, né? Enfim. Então não quer dizer que é LGBT que vai apoiar a causa LGBT, né? Então... Falta consciência nesse caso? Falta aquela conscientização mais política? Eu acho que, na verdade, eu penso a política de diversas formas, né? A parada do orgulho LGBT, por exemplo, eu acho que ela é política por si só, né? No sentido que existem muitas críticas, né? No sentido de que virou festa, virou carnaval. É que quando a gente cita o político, é a questão institucional da coisa que eu digo, porque tudo é político, né? Sim, exatamente. E aí, quando eu penso em corpos LGBTs, né, de lésbicas, gays, travestis e transexuais, ocupando a principal avenida da cidade de São Paulo, eu acho que isso é extremamente político. Mas existe sim um distanciamento da comunidade LGBT para assuntos mais institucionalizados, né? Mas eu acredito que com o avanço... de setores mais conservadores, né? Eu acho que a comunidade LGBT ela vai cada vez mais se organizar, né? Com essa questão da cura gay, enfim, a gente pode estar acompanhando aí diversas movimentações que estão sendo feitas, Brasil, né, afora. Então, eu acho que quando o sapato começa a apertar no calo, as pessoas começam a se organizar de uma forma ou de outra, né? Uhum. Então, eu acredito que o bom, né, se a gente pode se dizer assim, desse contexto político, que vai acontecer, né, com a comunidade LGBT, é que a gente vai passar a se organizar politicamente de forma mais profunda, né? E tem uma outra questão também, que eu sinto que existe um abismo, na verdade, nem distanciamento, um abismo muito do que se produz na academia, né, em pesquisas em relação a gênero, sexualidade e esses debates, né, que são feitos mais no níveis mais acadêmicos mesmo, e do que acontece nas ruas, né? Então a gente sabe que não são todas as LGBTs que estão nas universidades, principalmente as travestis e as transexuais, não estão ocupando esses espaços nas universidades, e que são espaços fundamentais também para gerar não só teoria, mas proporcionar que essa teoria ela faça com que a gente vá para a prática também, né? Então, eu acho que precisaria haver também esse diálogo maior entre a academia e as ruas, até mesmo para a gente poder encontrar diálogos possíveis e, enfim, a gente conseguir se organizar e tomar as ruas aí mesmo. Tá. E assim, porque existe também muitas denominações internas, né? Sim. Tem muitas questões que é óbvio que vai chegar um dia que não vai ser mais necessário esse tipo de denominação, porque digamos que todo mundo estará ali plenamente inserido na sociedade. Mas isso de certa forma atrapalha para chegar no público comum?
Eu não acredito que atrapalhe, porque para se criar política pública, a gente precisa forjar identidades. Né? Não dá para criar política pública com algo que a gente não sabe, que é algo que a gente não conhece. Então, o que falta mesmo é a sociedade que não está acostumada com esses debates, se abrir um pouco mais para essa discussão e ouvir o que a gente tem para falar. Né? Porque a gente não fala só em homofobia, né? A gente fala em transfobia, né? Que é o preconceito contra as travestis e transexuais, homens e mulheres trans, né? A gente fala em lesbofobia, né? Que é o preconceito específico contra as lésbicas, a bifobia, que é o preconceito específico contra os bissexuais e as bissexuais. Enfim, a comunidade LGBT, ela parece que é uma sopa de letrinhas, né? E cada dia mais a gente vai tendo outras identidades aí que vão surgindo. Mas eu acho que é preciso a nossa sociedade acompanhar, assim, esses debates. É curioso, assim, eu contar uma história particular minha, assim, né? Há mais de 10 anos, eu trabalhava numa empresa aqui na Barra Funda. Certo. E tinha um ponto à noite de prostituição. Tinham mulheres e tinham travestis. E eu me lembro, principalmente nos finais de semana, às sextas-feiras, né? Que presenciei isso várias vezes, né? Carros, né, que passavam ali e os caras jogavam de dentro do carro, jogavam garrafas long neck neles, né, nas travestis, né? E, cara, assim, eu passava naquela época, eu olhava, assim, algumas até passavam perto da gente, né? A gente voltando, o cara pegava e pau, e acertava na guia e tal. E naquela época, mais de 10 anos, eu acho que nem na universidade eu tava e nem tinha tanta consciência, assim, de classe, digamos assim, né? E ficava meio que... ficava super preocupado com esse tipo de coisa e me perguntava por que isso acontece, né? Eu ficava, como um cidadão comum, eu ficava preocupado, mas não sabia de onde vinha o ódio. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que as pessoas... a maioria das pessoas, elas se sentem ali... Elas dão a sua colaboração, digamos assim, mas é uma coisa meio que... Elas não sabem também de onde vem, né? De onde surge o ódio, ou coisa assim, né? O corpo LGBT, ele incomoda, né? Isso que é um fato, né? O simples fato de um corpo LGBT estar ocupando um espaço, isso traz um incômodo muito grande, por vezes. No caso das travestis, é muito complicado, né? Porque é uma situação de extrema violência que elas passam. O Brasil, ele é o país que mais mata travestis no mundo, né? Existem dados de pesquisas que comprovam isso. A expectativa de vida de uma travesti aqui no Brasil é de 35 anos. 35. Então, enquanto a gente vai estar vivendo, né, nossos 40, 45 anos, uma travesti, uma mulher trans... Já foi, né? E são mortes extremamente violentas, né? Quando a gente está falando em morte, é o extremo da representação do ódio, né? Porque o ódio, ele, principalmente contra a comunidade LGBT, o ódio, ele aparece de formas muito sutis. Primeiro com o olhar, depois com algumas piadas, e aí depois com, enfim, afastamento. Isso de um nível muito mais sutil, muito mais singelo. Até níveis extremos de você levar uma lampadada na cabeça, né, em plena Avenida Paulista, até ser morto, né, até ser assassinado. Então, é muito complicado. E é uma morte invisível, né? Que praticamente não tem... É uma morte invisível. Aqui no Brasil, a gente não tem dados muito concretos sobre morte de LGBTs, né? Primeiro que não existe um interesse por parte do Estado fazer esse mapeamento, né, de mortes. A gente tem o GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, que eles têm um projeto chamado Quem a Homofobia Matou Hoje. Eles têm um site, inclusive... que eles fazem um levantamento de dados de mortes de LGBTs. Eles colhem esses dados através de notícias que saem nas redes sociais, ou jornais regionais, ou nacionais, ou internacionais, enfim.
E aí eles fazem esses dados a partir do que sai na mídia. Então, assim, primeiro que são dados um pouco contraditórios, porque nem toda morte LGBT está estampado nos jornais, né? E segundo que enfim, não existe um aval do Estado, né, nesse sentido de auxiliar que exista uma pesquisa mais a fundo, né, pra gente fazer uma pesquisa mesmo de homofobia. Tanto porque se você for hoje, eu enquanto gay, se eu for hoje numa delegacia fazer uma denúncia, falar, olha, eu sofri homofobia, provavelmente o policial que vai me atender, ele vai rir da minha cara, né? Ele vai falar que pra eu deixar pra lá, talvez ele vá querer notificar a minha agressão como, enfim, algum roubo, enfim, alguma outra tipificação. Tudo menos homofobia. Vai falar, né, que é bobagem. Que é bobagem, deixa pra lá, você tá nervoso. Mas o que você fez pra ele bater em você, né? Então, primeiro que tem isso, né? Então, é muito complicado mesmo. Se as instituições, principalmente públicas, elas não estão abertas para acolher esse tipo de notificações, fica muito difícil a gente criar dados, pegar dados mais concretos sobre violência e a partir... Porque existem dados de violência contra a mulher, dados de violência contra... né? Esses dados, eles são importantes para a formulação de política pública, né? Porque os dados, as porcentagens, eles norteiam, né, políticas públicas. Então, o que a gente faz, o que a gente não faz, né? E, enfim, o Estado poder atender de forma mais efetiva e combater essas formas de violência. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, sem a pesquisa, né, a coisa não caminha, né? Se você não tem dados, você continua na invisibilidade, porque os meios de comunicação, que mesmo eles noticiam quando tem morte, né, quando tem alguma coisa nesse sentido, mas não aprofundam, né, as discussões, né? Acho que aqui em off a gente estava conversando mais ou menos sobre isso. Até citei aí uma entrevista que houve ontem na Rádio CBN, que eles abordaram o tema até de uma maneira bem assim, boa, interessante, né? Porque é difícil encontrar, né? A imprensa cita pouco, né? Sim. A não ser alguns veículos mais alternativos, a grande imprensa não dá muito assunto, né? Ou dá assunto quando vai querer, ou quando vai querer, enfim, trazer essa audiência para si, né? Eu fico muito... Eu me questiono muito das representações LGBTs que tem em grandes veículos de comunicação como a Globo, por exemplo, que, enfim, existem personagens LGBT ali nas suas novelas, em alguma propaganda ou outra, em alguma campanha ou outra, mas pra que e como que isso é representado também, né? Então a gente tem que pensar que os grandes veículos de comunicação nada mais são do que empresas, né? Empresa precisa de lucrar, né? Então, não existe... muitos dos veículos de comunicação não tem uma preocupação efetiva de denunciar uma violência, uma violação de direitos humanos, por exemplo. Né? Então... Até mesmo porque muitos não se identificam, né? Dentro das redações, digamos assim, não se identificam, né? Os diretores dos programas, né? Eles não têm muitos não têm essa consciência, né? Eu acho que isso também vai muito no sentido do ensino. Pego bem lá nas universidades, né? Como ainda tá muito defasado a gente discutir as questões de direitos humanos dentro das nossas próprias universidades, né? Então, pensando que esses jornalistas que estão nas grandes redações, eles um dia já foram alunos, já foram estudantes. Então eu acho que também não existe de uma forma mais profunda enfim, um interesse, né? Tá certo. Estamos aqui conversando então com o Leandro Noronha da Fonseca, na Cantareira FM, no Comunidade em Foco de hoje. Calma que tem mais assunto, a gente vai falar sobre uma porção de coisas. Ótimo. Pablo Vittar, a gente vai discutir sobre todas essas questões. Ótimo. Agora vamos de música, o Brasil precisa de mudanças, então vamos de músicas, vamos ouvir Changes com Yes.
changes. I'll never be the same. Something you did touch me. There's no one else to blame. The love we had has fallen. The love we used to share. You've given up pretending as if you didn't care. Changing places, put yourself to the ground. Capitalize on this good fortune. One word can bring you round. Changes. I look into the mirror, see no happiness. All the warmth I gave has turned to emptiness. The love we had has fallen. The love we used to share. You've left me here believing in love that wasn't there. Changing places, put yourself to the ground. Word to the wise, well you get what's coming. One word can bring you round. Changes. But when I look into your eyes, I'm trying to find out how. There's no way to save it now. And everything I feel changes. Keep looking for changes. Changes. For some reason you're questioning why. I always believed it gets better. One difference between you and I, your heart is inside your head. One word from you, one word from me. A clear design on your liberty. Who could believe when love is gone? How we move on like everyone. Only such fools, only such jealous hearts. Only through love changes come. Changing places, put yourself to the ground. Capitalize on this good fortune. One word can bring you round. Changes. One road to loneliness. It's always the same. One road to happiness. It's calling your name. Changing places. Put yourself to the ground. Capitalize on this good fortune. One word can bring you round. Changes. Changing places. Put yourself to the ground. Word to the wise, well you get what's coming. One word can bring you round. Changes. Você está na CYU 835 Cantareira FM 87,5. Conheça e participe de atividades culturais nos diferentes espaços da nossa região. No ar, o nosso Rolê da Cultura.
Casa de Cultura Brasilândia, território cultural. Você sabia que a Brasilândia tem uma casa de cultura e que lá são desenvolvidas várias atividades para todos os gostos e idades? Então confira a programação permanente. Se você quer soltar o esqueleto para sair desse sedentarismo, aproveite para dançar. Danças circulares, terças-feiras, das 9 às 10 da manhã. Balé, sábados, da 1h da tarde até as 3 horas, com Maria Eugênia. Dança moderna reggaeton, toda quarta às 7h30 e sexta às 6h30 com Camila. Samba rock, toda quinta-feira às 8h30 da noite com a professora Elisa. Toda a programação é gratuita e a Casa de Cultura Brasilândia fica na rua Raulino Galdino da Silva, na Praça Benedita Cavalheiro, em frente à Escola João Solimeu. Para outras informações, o horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 10 da noite, presencialmente ou pelo telefone 3922-7664. O Quilombac faz 12 anos de resistência. E com o tema Não Envelhecemos, pois na luta rejuvenescemos, convida você para as comemorações. No dia 22 de setembro, sexta-feira, Sarau de Quilo, com lançamento de livros. Dente de Leão, de Andrew Cândido. Revides e Futuros, de Wagner Souza. Nhandê Mibaraetê, de Guarani Mibia, às 7 horas da noite. E no domingo, 24 de setembro, a grande festa, 12 anos de resistência. Com Sandrão, RZO, Denise de Paula, Me Beije, Mental Abstrato, Porto de Luanda, DJ Love Yes. Afronte, Empodere-se, Esquadrão Arte Capoeira, Feira de Economia Solidária, Intervenção Circo e Contação de História. A festa acontece das 2 da tarde até as 10 da noite. Quilombac fica na Travessa Cambaratiba, número 5, em Perus, próximo à estação de trem. Aniversário do Quilombac, 12 anos de resistência. Participe! Eu sou Daniel Mariano, esse é o projeto Comunicar Cultura na Brasilândia, programa Agente Comunitário de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. Agora é com você. Convide também sua família e amigos. Quando estamos sofrendo uma agressão ou na iminência de sofrê-la, ou outro está na mesma situação, somos autorizados por lei a repelir a agressão. Isso se chama legítima defesa. Ao contrário do que podemos pensar, a legítima defesa é muito específica e não pode ser confundida com vingança ou tomar sobre si o poder punitivo. Entende-se por legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Artigo 25 do Código Penal. Ao contrário, é crime fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Para isso, a detenção é de 15 dias a 1 mês ou multa, além da pena correspondente à violência, conforme o artigo 345 do Código Penal. Dez horas e 31 minutos. Febre, vômitos, hematomas, palidez, caroços, perda de peso, tosse persistente, alterações oculares, dores de cabeça, inchaços, falta de ar, dor óssea. Os sintomas do câncer infanto-juvenil podem aparecer a qualquer momento. E o diagnóstico precoce aumenta em 80% as chances de cura. Você sabia? Fique atento, não deixe os primeiros sinais passarem em branco e aprenda a identificar cada um deles. Em caso de dúvida, converse com o médico e faça os exames necessários. Acesse setembrodourado.org.br e conheça a lista completa de sintomas. Curta
Cantareira FM no Facebook. facebook.com/Cantareira FM. Cantareira FM. Cantareira FM 87,5. Eu sou o Ronaldo Lages, vamos até o meio-dia com o Comunidade em Foco. Você pode aí participar ligando no 3923-2480 da Cantareira FM. Falar hoje com o nosso convidado, Leandro Noronha da Fonseca, que é um pesquisador aí das temáticas LGBT. Tá falando pra gente, a gente entender tudo isso, todo esse contexto que tem ocorrido no Brasil de hoje. Agora, Leandro, eu vou te perguntar, cara, em relação, por exemplo, a gente estava discutindo aqui em off, cantores, artistas que se identificam com a temática LGBT. Como é que fica essas representações, assim, no contexto social, né? Porque basta ter uma representação na novela ou na música para resolver os problemas dessa comunidade toda essa gente que está morrendo, né? Todas as travestis, as trans. Sim. É bem complicado, né? Quando a gente fala em representatividade, porque eu sempre questiono, né? Que representatividade a gente está falando, qual a qualidade dessa representatividade. Eu acho que é extrema importância LGBTs estarem ocupando todos os espaços possíveis do mundo. A LGBT que tem que estar na música, tem que estar na engenharia, tem que estar na medicina, tem que estar no direito, tem que estar na mecânica, em todos os lugares possíveis a gente tem que estar ocupando mesmo esses espaços. Na música, né, pensando aí a arte como campo de produção simbólica, né, então a arte faz a gente refletir sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o outro. E aí eu acho que é importante, sim, LGBTs estarem ocupando o espaço da música, e mais do que ocupando, levantando bandeiras, né, vamos se dizer assim. Então, por exemplo, Pablo Vittar, né, enfim, Lia Clark, Rico da Laçã, existem LGBTs aí que estão na música, que estão com alguma visibilidade. Eu acho que isso é importante, sim, mas eu penso até que ponto, né, no sentido de que, ok, temos uma drag queen ali cantando, por exemplo, para milhões de pessoas no Rock in Rio. Boa cena, né, da Ferg, né? Boa cena, diga-se de passagem. Então, é muito interessante, é muito bacana, né, que a gente tem uma drag queen ocupando esse espaço, mas eu penso também que como que isso pode fazer com que a gente tenha ganhos políticos, né, no sentido de que como que isso pode ajudar a gente, né? Como que a simples presença de uma LGBT num palco, ela vai fazer com que a vida o cotidiano daquela pessoa que está assistindo ali se modifique, né? De alguma forma ou de outra. Por exemplo, quando a gente fala em LGBT, a gente são letrinhas, né? Dessa grande comunidade. Mas, por exemplo, eu falei, né, Rico da Laçã, Pablo Vittar, Lia Clark, enfim. Mas, por exemplo, onde estão as lésbicas cantoras, que são super invisibilizadas, inclusive no meio musical? A gente tem a MC Luana Hansen, talentosíssima, tem um trabalho incrível. A Ellen Oléria, enfim, temos diversas cantoras aí, lésbicas também, que não estão ocupando os espaços, os grandes espaços, né, de visibilidade. Enfim, eu acho que é importante quando a gente falar em Vange LGBT. Leonel. A Vange Leonel, que foi uma grande cantora precursora, né? Com certeza. Né, a cantora lésbica. E que, assim, a Vange Leonel morreu. E, assim, a grande imprensa,
assim, eclipsou, né? É, Eu não me lembro, pouquíssimos veículos falaram dela, né? Exatamente. Uma coisa Exatamente. impressionante, né? Aí, uma das questões, né, do movimento lésbico é justamente pautar essa questão da invisibilidade, né? Porque quando a gente fala em LGBT, a gente não pode pensar que é tudo um bloco só e todas as pessoas precisam das mesmas coisas. Porque dentro desse blocão todo, né, dessa comunidade LGBT, a gente tem LGBTs que são ricos, que são pobres, que são negros, que são brancos, que são homens, que são mulheres, ou que não se identificam nenhum com ou nem outro. Então, perceber essas nuances, essas especificidades é muito importante, né? E quando a gente fala em LGBT, a gente também tem que falar em machismo, tem que falar em misoginia, né? Muito da invisibilidade das lésbicas, né? Seja na música, seja, enfim, em outros campos da arte ou em outros campos aí de atuação, vem muito por conta de uma sociedade que é patriarcal, né? Uma sociedade brasileira que é patriarcal, e que é machista, que é misógina, que, enfim, não quer dar espaço mesmo para as mulheres, inclusive mulher lésbica, né? Ele não quer. A gente precisa pensar, né, que o Brasil, ele se constrói sobre o medo, né, de se conquistar a igualdade. Eu acho que o Brasil, historicamente, ele tá embasado ali, a estrutura da sociedade brasileira, ela é muito baseada em sangue, né, sangue indígena, sangue negro. Então, quando a gente pensa nessas desigualdades sociais, a gente tem que trazer essa reflexão também para o campo da comunidade LGBT, né? Que também a gente não sofre todo mundo da mesma forma, né? Como eu disse, as travestis têm uma expectativa aqui de vida no Brasil de 35 anos, mas eu que sou gay, branco, eu provavelmente vou viver mais, né? De classe média, provavelmente eu vou viver mais. Se alguém não me matar na rua, enfim, não sei. Mas, e aí a gente precisa pensar nessas questões de raça também, né? Enfim. Agora, assim, a gente tá entrando meio que na área aí da arte, da cultura, né? Que a gente sabe que é um campo de transformação, um campo importante, né? Então, assim, a gente não tem como não falar desse momento, né? Desses grupelhos de extrema-direita, conservadores, sei lá, né? Que boicotaram aquela exposição do Queer Museum, né? Lá em Porto Alegre, né? A gente sempre tem falado aqui, toda semana a gente tem discutido, né? Parece que os problemas, eles são sempre os mesmos, né? Então toda semana eu tenho perguntado, às vezes não é nem o tema, mas a gente tem entrado na questão, porque acho que uma coisa chama a outra, principalmente hoje, né? O que esses grupos querem em relação à arte, né? Porque eles vão direto na arte, né? Eles não lutam contra também essas questões em outros lugares. Eles mas também lutam em outros lugares, né? Mas existe. Por que eu acho interessante a gente pensar o papel da arte, né? Hoje no Brasil. E não foi só o Queer Museu, né? Enfim, depois eu falo de outros casos que aconteceram de lá pra cá, né? A arte, tem um escritor e militante LGBT de extrema importância aqui no Brasil, chamado João Silvério Trevisan, que ele tem uma frase muito incrível, que ele fala que não existe arte sem alteridade, né? Alteridade nada mais é do que a gente, enfim, é esse processo da gente se olhar e olhar para o outro, né, também. Isso incomoda muito quando, como eu disse, né, aqui no começo do programa, os corpos LGBT incomodam muito. Imagina um corpo LGBT ocupando uma galeria de arte, né? E aí, quando a gente está falando em arte, a gente está falando também em produção de narrativa. E quando eu falo em narrativa, eu falo em histórias, né? A gente conta histórias através da arte. Quando eu falo em arte, a gente fala em produção de subjetividade, né? E quando eu falo subjetividade, eu falo daquelas coisas que não dá pra gente pegar. A arte, ela trabalha muito com o invisível. Subjetivo? Isso. A arte, ela trabalha muito com o invisível. Isso é extremamente perigoso. Porque trabalhar com o invisível justamente é isso que a gente não vê, mas que a gente sente. E a arte, ela acaba impactando
a gente de uma forma que muitas vezes a gente não percebe. A questão do Queer Museu, ela... Enfim, eu acho que para contextualizar um pouco, o Queer Museu, né? Queer, esse termo queer, ele é um termo inglês que ele... Existem registros desse termo desde o século XVI, né? Mas de uma forma mais aprofundada, inclusive como campo teórico de pesquisa, de pensamento, ele se popularizou com duas pessoas muito importantes que começaram a pensar a teoria queer, né? Que foi a Judith Butler, no livro dela Problemas de Gênero, e a Eve C. DeWick, que ela num livro chamado Epistemologia do Armário. Essas duas pensadoras, elas, enfim, pegaram esse termo queer, mais ou menos tem um significado de esquisito, de estranho, mas também seria atualmente o equivalente a bicha aqui no Brasil. É um termo que... É uma gíria, né? É uma gíria. É uma gíria. E o queer, ele uma gíria que também é xingamento, então inicialmente as pessoas xingavam queer, né? Seu bicha, seu esquisito, seu corpo estranho. Quando você incorpora o termo, você faz ele perder o significado, né? Exatamente. E aí, né, do Queer Museu, né, só para contextualizar esse termo, né, queer, então, de uma forma muito geral, a teoria queer, ela critica as normas sociais, né, ela, de uma certa forma, ela faz uma torção, ela faz com que a gente torça os nossos olhares sobre a normalidade, a gente questione a normalidade, e principalmente no que tange a normalidade dos corpos. Então, quando tem uma exposição que se propõe a questionar as normas sociais, né, e tendo ali corpos gays, lésbicos, enfim, corpos LGBT ali ocupando aquele espaço, isso incomoda muito os setores conservadores, né, que eles estão cada vez mais ganhando força aqui no Brasil, desde antes do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Então, o conservadorismo sempre existiu no Brasil, desde que ele foi... É um golpe misógino também, né? É um golpe misógino, racista, classista, de todos as nomenclaturas possíveis, né? É um golpe que não gosta de gente que não seja homem, branco, rico, heterossexual, enfim. É um golpe bem... Enfim, ele tem seu público muito preferido ali pra agir e está agindo, né? Então, desde do golpe contra a presidenta Dilma, a gente está vendo um fortalecimento aí cada dia mais desses setores conservadores, que eles estão estão se articulando de diversas formas possíveis, né? Essa reação do Queer Museu, ela aconteceu muito depois de uma movimentação. Inicialmente ela começou com pessoas autônomas mesmo, né, cidadãos comuns que de alguma forma ficaram sabendo ali da exposição e aí não gostaram daquilo, colocaram nas redes sociais, aí o MBL pegou aquilo e colocou a níveis gigantescos, né? Então, porque o MBL hoje ele tem o MBL ele tem uma capilaridade, né? Essa é a palavra, esse termo que eu eles tava... têm capilaridade nas redes sociais e eles difundem muitas notícias falsas, exatamente, né? Aí daí depois que eu também quero entrar nesse assunto das fake news e o quanto que isso é muito prejudicial para a democracia. Sim. Se é que a gente ainda tem uma democracia influenciam hoje. Eleições, né? Exatamente. Na Alemanha, inclusive, tem uma discussão Trump sobre isso. E tudo agora, mais. né, que vai ter eleições Exatamente. na Alemanha. Mas tá, vou retornando ao queer. Ao queer. E aí o MBL começou a colocar lenha na fogueira, né? Falando, olha, esses pervertidos estão
tem pedofilia aqui, tem Querem zoofilia, acabar com a tem... família. Enfim, e é muito interessante como a gente pensar que esses discursos, né, como a criança, a imagem da criança e da pedofilia, elas são discursos muito, muito utilizados para deslegitimar a luta LGBT, né? Porque quando esses setores conservadores falam, a gente está preocupado com a vida das crianças, mas esses conservadores, eles não estão preocupados com a vida das crianças quando eles querem reduzir fazer a redução da maioridade penal. Uhum. Então, que vida de criança que eles querem proteger, né? Então, é uma cortina de fumaça. Na verdade, os conservadores, os fundamentalistas, eles não se importam com ninguém, a não ser eles mesmos. Uhum. Com as convicções deles, com ideias pré-estabelecidas, equivocadas, né? Exatamente. Então, aí, o Queer Museu, a partir do Queer Museu, foi gerando uma série de represálias contra iniciativas culturais LGBT no Brasil afora. Então a gente teve casos, por exemplo, teve uma peça, A Princesa e a Costureira, que é uma peça de temática lésbica, que também ela sofreu represálias aqui em Jundiaí, né? O prefeito de Jundiaí, ele fez uma declaração extremamente imbecil, não tem outra palavra para dizer, lá nas redes sociais dele. Aí depois disso também a gente teve um outro espetáculo que é Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que é um espetáculo cuja protagonista é uma mulher trans e que ela faz o papel de Jesus Cristo, que foi um espetáculo também que foi proibido, né, de ser exibido em alguns espaços. E aí, vira e mexe, daí a gente tem também, antes disso, né, que é importante dizer, o canal do YouTube da Pablo Vittar, ela foi hackeado no final de agosto, o que eu também encaro como um processo de censura, porque eles hackearam o canal dela e aí colocaram vários vídeos com teor pedófilo, aí depois a gente volta aí pra essa questão da pedofilia. Derrubaram a página do Jean Willis nas eleições, exatamente, né? exatamente. No período de eleições derrubaram, colocaram fotos de um deputado pedófilo, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele também, né? Fizeram diversos ataques, né? Fazem diversos ataques, né? Exatamente. Então isso não vem de hoje, é claro que isso está cada dia mais Mas latente, ganhou uma proporção maior, né? Tem uma página no Tumblr também, chamado Criança Viada, que quem criou foi o Irã Juste. O Irã Juste, ele é um dos fundadores da Casa 1, Centro de Acolhimento para a População LGBT, aqui na Bela Vista, em São Paulo. E aí depois ele acabou conseguindo recuperar esse Tumblr. Mas enfim, são alguns dos muitos exemplos de artes que estão sendo censuradas em prol de uma... de uma moral e os bons costumes que, enfim, são muito questionáveis no sentido de que moral que eles estão que eles estão pregando. Que bons costumes são esses, né? Não, e o que a gente nota, né, é que essas manifestações, elas acontecem justamente no campo da arte também, né? Assim, especificamente, né? Sim. A gente vê isso em diversos lugares, de diversas formas. Sim. Mas, assim, é interessante notar que ela acontece justamente no campo da arte, né? Exatamente. Aí você censura quadros, e assim, a gente tá discutindo coisas, né? O Brasil tá discutindo umas coisas, assim, do século XVI, né? A nudez na arte. Medievalismo incrível, a nudez na arte, né? Assim, são incoerências muito grandes, né? No país que se diz aí, né? Aberto à sexualidade, às experimentações, né? Esse mito, né? Da sexualidade brasileira, que é uma mentira, né? Mas assim, a gente, né? Até os anos 90, né? A molecada via a revista Playboy, né? Era aquela coisa, né? O símbolo do ser macho, né? A molecada de 10, 12, 13 anos, né? Com as revistas, escondidos, né? Mas em relação a um quadro, a gente tem visto assim, nudez, as pessoas já estão pensando nisso. Né? E fora também que a gente a todo tempo bombardeado, né? Por comerciais de cerveja,
né, que usam o corpo da mulher como objeto, propaganda de carro, eventos automotivos que usam o corpo da mulher como o corpo seminu da mulher como enfeite, né? como enfeite, né, como objeto. Então, e aí a gente também tem, enfim, o Brasil ele é muito hipócrita, né, porque ao mesmo tempo que ele se diz aberto para umas questões, a gente é muito aberto, a gente é muito diverso, o brasileiro ele respeita todo mundo, enfim. E a gente vê que isso, na verdade, não existe. Né? Não existe. A democracia racial, que é um mito, né? É um dos muitos exemplos, né? Dessas desigualdades sociais brasileiras que se fundam em uma suposta igualdade brasileira que não existe. Não existe. Né? Não existe. Então, falar no campo da arte também é falar de produção de subjetividade, e aí eles querem atacar a gente através da arte, porque é isso, eles não querem que a gente produza arte, não querem que a gente se expresse, não querem que outras pessoas consumam arte, né, tenham contato com isso, porque a arte ela tem um grande poder transformador mesmo. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque o que esses conservadores querem ver é a gente a 7 palmos debaixo da terra. Exterminados, né? Tá certo, Leandro Noronha da Fonseca, hoje aqui com a gente, Comunidade em Foco. Vamos conversar mais sobre ainda as temáticas LGBT, tem muita coisa para ser dita ainda, Leandro. Agora vamos de música, né? Vamos ouvir aí uma música da década de 70, aí, uma banda que fez muito sucesso e ainda, de certa forma, tá por aí, que é O Terço, com o Rei Amigo.
Você está na CYU 835 Cantareira FM 87,5. Por causa da falta de chuvas e do calor que em algumas cidades brasileiras chega aos 40 graus, o racionamento de água já é uma realidade em vários municípios. Enquanto esperamos pela água que faz subir o nível dos reservatórios que abastecem milhões de pessoas no campo e nas cidades, é tempo de fazer chover consciência nas nossas atitudes do dia a dia. Vamos evitar os banhos demorados, a lavagem das calçadas com água potável. Idem para os carros. Na hora de escovar os dentes, vamos manter a torneira fechada e evitar também os vazamentos. Olho vivo. Uma torneira pingando uma gota a cada 5 segundos desperdiça mais de 20 litros de água em apenas um dia. Acredite, de pingo em pingo, a gente faz um oceano. Cuidar da água é cuidar da vida. Uma campanha das emissoras de rádio EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Cantareira FM, a sua melhor companhia. 10 horas e 58 minutos. Cantareira FM. Reviva Rap. Reviva o rap, reviva o rap. Quem ouviu uma vez jamais se esquece. Rádio Cantareira. O melhor do rap nacional independente está de volta aqui na nossa Rádio Cantareira. Programa Reviva Rap. Quando? Todos os domingos, das 2 às 4 horas da tarde. Participe, peça seu som, indica o seu artista favorito. Reviva o rap com a gente. Reviva o rap. Quem ouviu uma vez jamais se esquece. Reviva o rap. Cores fazem parte do nosso dia a dia. Elas transmitem mensagens importantes. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio e nós, do Centro de Valorização da Vida, o CVV, com a cor amarela, queremos chamar a sua atenção para esse assunto. Participe você também do Setembro Amarelo. Acesse setembroamarelo.org.br. Afinal, falar é a melhor solução. Mês da Bíblia 2017, primeira carta aos Tessalonicenses, anunciar o Evangelho e doar a própria vida. Na dinâmica do discipulado missionário, a Igreja lança o convite para viver a vida de Jesus e partilhá-la com as demais pessoas. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo expressam o seu afeto de discípulos missionários. A paixão pelo Evangelho os inflama a ponto de estarem dispostos a doar a própria vida. Os apóstolos se comparam a uma mãe que cuida com ternura dos filhos, gera, nutre e protege a vida. Mais adiante, os apóstolos se comparam a um pai que exorta os filhos, como fonte de manutenção, estímulo e participação na vida. Para expressar essa relação familiar, os missionários utilizam a comparação do órfão, que sente saudade de quem lhe transmitiu a vida. São imagens da igreja como comunidade com relações afetuosas de família. Uma realização da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Curta Cantareira FM no Facebook. facebook.com/Cantareira FM. Cantareira FM. Hoje não tenho amor e nem sinto saudade daquela que me abandonou. Alô, galera da comunitária Cantareira. Sou Carlinho do Vai, sambista e compositor. Nessa sexta-feira, dia 22/9, estarei no programa Samba na Brasa, a partir do meio-dia, com o Zé Eduardo, contando um pouco da minha história e cantando meus sambas. Espero vocês, hein? Até lá. Sexta-feira, hein, galera?
Cantareira FM 87,5, Comunidade em Foco. Hoje a gente está discutindo as temáticas LGBT, falamos aí do Queer Museum, que é uma exposição aí no Rio Grande do Sul, que foi censurada. Vamos falar de muito mais ainda com o Leandro Noronha da Fonseca, nosso convidado de hoje, pesquisador, militante, jornalista. Mas agora vamos falar com a Rosângela Martins, nossa correspondente, que vai falar aí de cultura, dicas baratas, quase de graça aí para você aproveitar o seu fim de semana. Você que tá sem grana, você vai aproveitar aí dicas culturais, cinema, teatro. Fala, Rosângela, e aí, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. A agenda cultural dessa semana ela está repleta de eventos, principalmente para os cinéfilos e para quem curte uma música boa. Bom, para quem gosta de cinema, o Museu da Imagem do Som de São Paulo, MIS, exibe às 14 horas deste sábado, 23 de setembro, o filme Ensaio sobre a Cegueira. Baseado na obra do escritor português José Saramago, a adaptação de Fernando Meirelles retrata uma súbita epidemia de cegueira que resulta do colapso da sociedade. Depois da sessão, a historiadora Laura Trachtenberg-Hauser debaterá com os participantes os principais pontos apresentados pelo longa e o papel da cultura nos grandes movimentos sociais e políticos. Com entrada gratuita, o ingresso deve ser retirado com 1 hora de antecedência na recepção do MIS, localizado na Avenida Europa, número 158, Jardim Europa. Repetindo, Avenida Europa, número 158, Jardim Europa. Bom, continuando então a falar das telonas, ainda dá tempo de assistir a última sessão de Monsieur e Madame Adelma, uma história de amor do início ao fim, que ocorre às 19 horas deste sábado no Matilha Cultural. O filme francês conta a história de 45 anos de relacionamento do casal Sarah e Victor, mas a partir do olhar de Sarah, né? Porque o seu companheiro morre logo no início do filme. Uma exibição gratuita, o Matilha Cultural fica na Rua Rego Freitas, número 542, na República. Repetindo, Rua Rego Freitas, número 542, na República. Tudo na faixa? Oi? Na faixa. Na faixa, tudo gratuito. Hoje eu trouxe só dicas para a pessoa que realmente está querendo algo free, né? Uhum. Quem está também finalizando a temporada nesse sábado é o espetáculo teatral Shakespeareano, da companhia Canta Circo. E olha só, essa é uma excelente oportunidade para a criançada, porque os palhaços Quick e Batatinha, eles usam música, humor, mágica e acrobacias para contar a vida e obra do escritor inglês William Shakespeare. Isso mesmo, tudo isso inspirado por um dos livros do autor. A dupla, então, passa a contar e encenar histórias, cria brincadeiras e interage com a plateia. Tudo isso para mostrar que, mesmo com o tempo, o autor Shakespeare continua encantando milhões de pessoas. Tudo com a entrada franca. O espetáculo acontece às 18 horas deste sábado, na Casa de Cultura Municipal da Vila Guilherme, conhecida como Casarão, na Praça Oscar da Silva, número 110. Então, vamos repetir. Conhecida como Casarão, que é a Casa da Cultura Municipal da Vila Guilherme, na Praça Oscar da Silva, número 110. 110. Olha, agora para o domingo, a gente vai ter muita música na programação. Então, o Instituto Moreira Salles, em parceria com o Clube do Choro de São Paulo, irá promover às 16 horas uma roda de choro. Tudo isso com repertório de músicas de Pixinguinha, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, entre outros grandes cantores, né? O evento é gratuito, acontece no TR do Instituto, localizado na Avenida Paulista. Recém-aberto, né? Oi? O Instituto Moreira Salles da Paulista foi recém-aberto, né? Recém-inaugurado. Isso, exatamente. E essa é uma oportunidade para quem gosta de música mesmo. Então tem que aproveitar. Tudo gratuito também. Então vamos lá, o endereço é Avenida Paulista, número 2424. Avenida Paulista, número 2424. E olha essa outra opção de dica aqui também. Ó. O Centro Cultural da Juventude recebe Dulce Siqueira Lima. Para quem não conhece, é um duo de violões, formado pela uruguaia Cecília Siqueira e pelo mineiro Fernando de Lima. E ele mistura os gêneros clássicos, o barroco e a música popular brasileira e também a música latina. É considerado um dos mais prestigiados conjuntos desse segmento. E o casal recebeu em 2015 o Prêmio Profissionais de Música. A apresentação acontece às 17 horas da Avenida Deputado Emílio Carlos, número 3641, na Vila Nova Cachoeirinha. E a entrada também é gratuita. Vila Nova Cachoeirinha, aqui do lado, CCJ. CCJ que sempre traz, assim, coisas bem legais mesmo. Quem tá ouvindo a gente aí, aqui do lado, mais perto ainda, né? A Rosângela tá trazendo um monte de coisa
que são próximas, mas o CCJ é aqui do lado, né? Não tem desculpa para não ir. Não tem mesmo. E para finalizar, eu trago uma dica bem interessante para quem está procurando curso voltado para a área cultural, como teatro, circo, canto, dança, produção musical e instrumentos, como flauta, teclado e violão. A Casa da Cultura da Vila Guilherme está com inscrições abertas para cursos e oficinas gratuitas. A reserva de vagas ela deve ser feita pelo seguinte endereço de e-mail: cc.casarão@gmail.com. Vou repetir o endereço de e-mail: cc.casarão@gmail.com, ou então pelo telefone 2909-0065, repetindo, 2909-0065, de terça a sábado, das 10 às 20 horas, isso para o telefone, né? E a inscrição, ela ocorre lá no endereço da Casa de Cultura, que fica na Praça Oscar da Silva, número 110. E isso foi as nossas dicas da semana, do final de semana, e dá para aproveitar bem, né? Tá bem bacana. Dá para aproveitar teatro, cinema, musical, dá para aproveitar uma porção de coisas. Tudo free, né? Às vezes é engraçado. Não, é engraçado que tem evento, eu sempre comento, né? Tem evento, tem assim, atividades culturais que sai mais caro você pagar condução do que ir para o lugar. Porque às vezes você paga R$1, R$2 para entrar, né? Então não tem desculpa, né? Vai lá, tô sem grana. Não tem, né? Porque tá cheio de atividade. Realmente, tem muita pessoa que dá desculpa, né? Eu não faço eventos culturais porque eu não tenho dinheiro, não tenho grana, ou não tem perto da minha casa. Olha só quanta coisa tem perto. Sim. E quantas coisas que dá para se fazer com tão pouco. Pois é, coisas e atividades de altíssima qualidade, né? Coisa assim, diversidade, né? Você tem um pouco de tudo e com qualidade, né? Não é porque, não paguei nada porque não é legal, não vou, né? E não é por aí, né? Tem muita coisa boa, né? Rolando mesmo. Tá certo, então. Rosângela Martins, nossa correspondente cultural, que trouxe aí pra gente as dicas de cultura aí para esse fim de semana, né? Começa hoje, né? Hoje, sexta-feira, sábado, domingo. Quem tá disponível aí já pode... Exatamente. É isso aí, então. Aproveitar mesmo. E semana que vem eu volto com mais dicas. Tá certo, então. Rosângela Martins, semana que vem com a gente de novo. Obrigado, Rosângela. Um beijo. Nada, outro. Tchau, tchau. Tchau. Agora vamos de música. Vamos ouvir o Som Nosso de Cada Dia, banda da década de 70. Daqui a pouco a gente volta com mais discussões sobre temáticas LGBT com o nosso convidado Leandro Noronha da Fonseca. De chegar, o terror de não vir a ser o que se pensa. Esse eterno pensar nas coisas eternas que não duram mais que um dia, que não duram mais que um dia.
Cantareira FM 87,5. Hoje, no Comunidade em Foco, temos aqui o Leandro Noronha da Fonseca, nosso convidado aí, que vai falar, tá falando, né, sobre as questões LGBT e tudo mais aí. E antes, vocês ouviram aí o Som Nosso de Cada Dia, banda da década de 70, fez muito sucesso, trouxe aí o Sinal da Paranoia. E pra gente retomar aí as nossas discussões, Leandro, como você tem visto aquele juiz, né? Não com bons olhos, acredito. Aquele juiz que, né, que ratificou aquela, como eu posso chamar? Ele tá querendo instalar, né, a cura para gays, homossexuais, né? Digamos assim, né? Na instância jurídica eles estão querendo se infiltrar dessa forma, né? É o juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho. O que ele fez, na verdade? Ele determinou, através de uma liminar, que o Conselho Federal de Psicologia ele alterasse a interpretação da Resolução 01/99, que enfim, determina, enfim, que os psicólogos não podem aplicar nenhum tipo de terapia, né, independente de qualquer que seja, não pode aplicar nenhum tipo de terapia visando aí uma reorientação sexual, né, vamos dizer assim. Então ele determinou através dessa liminar que essa resolução ela fosse interpretada de uma outra forma. Isso é grave. Isso é extremamente grave. E, mais do que grave também, é importante a gente pensar como a história se repete. Uhum. E aí eu adoro história. Eu acho que a história é muito importante e muitas das coisas que estão acontecendo no Brasil hoje talvez não acontecessem se a gente estudasse história mesmo, sabe? Mas encarar gays, lésbicas, enfim, LGBTs como doente, não é uma coisa de hoje. Né? Não é uma coisa de hoje. No decorrer de toda a história ocidental, aí a gente pega alguns exemplos de como a comunidade LGBT ela foi sendo enxergada, antes mesmo de ser denominada a comunidade LGBT, como esses corpos não heterossexuais, eles foram sendo encarados de diversas formas no decorrer da história, né? Então, o que eu separo mais ou menos de 3 momentos nessa história. O primeiro momento que eu chamo da moral judaico-cristã, né? A gente tinha uma grande delimitação do certo e do errado, né? A Santa Inquisição ela punia crimes de sodomia, né? Então a pessoa não heterossexual nessa época era considerada pecadora, né? Ia preso, né? Ia preso, na verdade morria. Assim, isso antes, E é muito engraçado não, né? Mas é muito interessante a gente perceber que nesses crimes de sodomia que a Santa Inquisição ela enfim, exercia essas punições. Por exemplo, caso naquela época, né, caso um casal ele fosse denunciado, né, que estavam praticando a sodomia, né, entre aspas, os dois eram punidos, mas quem sofria as punições mais fortes e mais severas era aquele homem que estava exercendo o papel feminino ali naquela relação sexual, né? Então a Igreja Católica ela tinha muito esse olhar de que, né, então de punir tudo que é feminino, né? Tudo que se relaciona de uma forma ao corpo da mulher tem que ser punido, né? Então, inicialmente a gente tem esse primeiro período em que gays eram considerados pecadores. Aí a gente tem um segundo momento que começou a ter, né, uma separação entre Estado e religião, e aí não pegava bem jogar as pessoas na fogueira. E aí esses conceitos de certo e errado, eles se modificaram para normal e anormal, que é o que eu chamo desse período de período higienista. A gente tem, nesse período a gente tem uma
processos de medicalização de práticas não heterossexuais. Inclusive, o Alan Turing, ele foi um cientista que ele é considerado o pai da computação moderna. Então, um dos inventores do computador. Exatamente. Se a gente hoje usa os nossos computadores, é graças a ele, que foi gay, assumidamente gay. E aí, ele como ele era assumidamente gay, ele foi processado e ele foi julgado. E aí, obrigaram ele a um processo de castração química à base de estrogênio. Mesmo dando ajudando, né, no avanço da sociedade, revolução tecnológica, um cientista sério, isso foi foi na obrigado época da Segunda Guerra Mundial e tal. Mesmo ele tendo contribuído com tantas coisas, né, importantes, ele sofreu esse processo, né, e aí como, enfim... esse processo de castração química fez com que ele se matasse. Ele morreu com 40 e poucos anos. Morreu muito jovem. E aí, né, se ele tivesse vivido mais, quanto mais ele não poderia ter feito para tecnologia, para a ciência. E aí, então, a gente tem esse processo de medicalização das práticas não heterossexuais. E aí, nesse momento, né, que eu chamo de momento higienista, o tratamento ele substitui a punição. Então, o que antes a Santa Inquisição ela punia, nesse momento a sociedade começa a querer tratar, né, pessoas não heterossexuais. E aí a gente tem a figura do LGBT, que é doente, do gay doente. E aí a gente tem um terceiro momento, que é o que mais ou menos a gente está vendo, que é o surgimento de organizações sociais, né? Essa nomenclatura orgulho LGBT, né? Ele surge a partir nesse terceiro momento, né? Vamos dizer assim. Então começa a se discutir a diversidade de questões dentro da própria comunidade LGBT. Então, como eu já disse aqui, né? Que essas questões de que a lésbica não sofre a mesma coisa que um gay, e o gay não sofre a mesma coisa que a lésbica, e a lésbica não sofre a mesma coisa que uma travesti, enfim, são vivências e processos de violência que são muito distintos. E aí isso começou a ser discutido também nesses processos políticos, né? E aí a gente tem alguns casos, né, assim, que foram um marco para a constituição do movimento LGBT como a gente tem hoje, né? Por exemplo, na verdade, eu tenho uma militante feminista chamada Melinha Teles, antiga, ela lutou contra a ditadura, é uma pessoa incrível, e aí eu lembro de uma fala dela que eu nunca vou esquecer, que ela fala que o movimento feminista é a avó do movimento LGBT. Eu achei isso incrível, eu achei muito bonito. E é muito real, né? Porque o movimento LGBT, ele começa a surgir muito a partir dos movimentos feministas, né? Que foram questionando os papéis de gênero, né? E aí, em 1969, em 28 de junho, né, de 69, a gente tem conhecido como a Revolta de Stonewall, que aconteceu lá nos Estados Unidos, que foi um grupo de policiais que invadiram um bar, comumente frequentado pela comunidade LGBT, né? E aí, enfim, eles se rebelaram, falaram, vocês não podem entrar aqui atirando garrafa na gente, atirando bala, vocês não podem matar a gente. Enfim, foi uma série de protestos que aconteceram e que a partir disso desembocou, né, vamos dizer assim, outras organizações. E quando o termo, né, como a gente sabe, né, homossexualismo é um termo de doença, homossexualidade é um termo de identidade. Isso, aí surge nesse período, nesse terceiro momento, né? Isso foi quando? Isso acontece em que década? Teve dois momentos. Em 1985, aqui no Brasil, o Conselho Federal de Medicina, ele retira o termo homossexualismo da lista de distúrbios. Em 85, aqui no Brasil. Estamos falando de 30 anos, né? A gente está discutindo coisas de 30 anos atrás, né? A gente deveria estar discutindo coisas diferentes. Aí, em 17 de maio de 1990, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ela retira esse mesmo termo, né, homossexualismo, do CID, né, do Cadastro Internacional de Doenças,
né? Tanto que esse dia 17 de maio, ele é reconhecido como Dia Internacional contra a LGBTfobia. Então, desde 85 aqui no Brasil, aí depois em nível mundial, né, década de 90, que não se fala mais em homossexualismo, porque o sufixo ismo, ele denota também doença, né? E quando a gente fala em homossexualidade, travestilidade, transexualidade, a gente tira do campo da doença e a gente coloca no campo da cidadania, no campo dos direitos humanos, no campo da identidade. E lembrando, falando aí em transexualidade, que assim, o Conselho Federal de Medicina tirou, né, a homossexualidade, não reconhece mais como doença, a OMS também não, mas a transexualidade ainda hoje é considerada doença. Ainda é considerada doença. Então eu acho que nessas discussões, né, atuais que estão tendo em relação à cura gay, eu acho que é também um momento para a gente pegar essa onda aí dessas discussões e a gente também começar a discutir. Vamos tirar a transexualidade desse CID. Porque travestis, transexuais não são pessoas doentes. Reverter a narrativa, exatamente. Né? Porque justamente as pessoas estão falando de uma coisa só e tá discutindo questões assim de 30 anos atrás, né? Estamos voltando ainda, né? Ali no, exatamente. A gente estava saindo da ditadura, o Brasil estava dando avanços nesse sentido, né? E aí a gente começa a discutir, vamos mudar a direção da discussão, né? Exatamente. E aí, quando você fala em ditadura, é bem interessante, porque nesse terceiro momento, a militância, né, LGBT, como a gente pode dizer, ela vai surgindo mais ou menos no final da década de 70. Ela começa a se estabelecer mais no eixo Rio-São Paulo, né? E aí, em 78, a gente tem a criação do Grupo Somos, baseado em outras iniciativas de outros países. E aí, depois, a gente também tem um cenário que é de um país, de uma democracia que ela está se consolidando ainda, saindo da ditadura militar, ainda está se consolidando aos poucos. Aí a gente tem um segundo momento, que é a epidemia da AIDS, que ela impacta de uma forma profunda a comunidade LGBT. E aí existem pesquisadores que falam que esse período, né, do movimento LGBT, da epidemia da AIDS, existem pesquisadores que eles falam que existe um adormecimento do movimento LGBT, porque as pessoas, enfim, elas não sabiam se elas iam, os amigos, os parentes, enfim, não iam estar vivos no dia seguinte. E outros pesquisadores, eles falam que, muito pelo contrário, foi um momento de fortalecimento, de que quanto mais a população LGBT estava morrendo, foi esse momento que as comunidades começaram a se juntar, a se fortalecer, né, e tudo mais. Tanto a conscientização política quanto de saúde, né? De cuidado, exatamente, né? exatamente. Que hoje a gente tem muito essa discussão também da saúde, da doença sexualmente transmissível, que me parece em partes, né? Que a AIDS, por exemplo, que era uma doença que até pouco tempo atrás devastava, ela saiu um pouco dos holofotes, né? Mas assim, continuam muitas outras doenças que podem acometer, né? Comunidades que são assim vulneráveis, né? Pessoas que têm uma certa vulnerabilidade, né? Com certeza. A gente está hoje no Brasil, né? Existem dados epidemiológicos dizendo que os índices de infecção de HIV no Brasil, eles estão crescendo cada vez mais, e a gente percebe que quem está se infectando cada vez mais são as populações mais vulneráveis, né? Então, são pessoas que têm o seu acesso ao direito à saúde negados, né? Enfim, então é muito complicado. E aí, enfim, depois disso, da epidemia da AIDS, a partir de 1990, a gente tem aí o fortalecimento do movimento trans, né, das travestis, dos homens trans e das mulheres trans, falando, olha, não somos gays, não somos travestis, somos transexuais, enfim, a gente precisa de outras demandas de vocês, vocês estão levantando uma bandeira que não representa a gente, então a gente precisa discutir as pautas trans, né, então o movimento trans começa a se consolidar, né, de uma forma um pouco mais efetiva a partir de 1990. E aí depois, enfim, aos poucos LGBTs foram sendo considerados sujeitos de direitos, né, mas é isso, daí a gente volta
momento de retrocesso. Tem alguns momentos de retrocesso em que as pessoas querem conversar, falar. Olha, não é, acho que no caso do Brasil não é nem 30 anos, né? Acho que alguns, pelo menos 200 anos, a gente, infelizmente. Mas estamos aqui lutando, Rádio Cantareira FM, a trincheira da luta. E vou pedir pra você esperar um pouquinho aí, que daqui a pouco a gente vai conversar mais, Leandro. Tá bom. A gente vai para os nossos apoiadores, daqui a pouco a gente volta com mais Comunidade em Foco. Você está na CYU 835 Cantareira FM 87,5. Cantareira FM. Conheça e participe de atividades culturais nos diferentes espaços da nossa região. No ar, o nosso Rolê da Cultura. Casa de Cultura Brasilândia, território cultural. Quando a gente quer fazer alguma arte, mas tem vergonha, nada melhor do que ir onde já tem um monte de gente fazendo, não é mesmo? Então escolha a sua, se programe e não deixe para depois. Capoeira, toda terça às 6h30 da tarde e sexta às 8h30 da noite com Arthur. Roda de samba do Congo, toda terça às 8h30 da noite. Break, toda quarta ou sexta das 9 às 11 da manhã com Alan. Batuque de lata, toda quinta, do meio-dia a 1h30, com Wagner. Hip Hop, toda sexta, às 7h30 da noite. Toda a programação é gratuita e a Casa de Cultura Brasilândia fica na rua Raulino Galdino da Silva, na Praça Benedita Cavalheiro, em frente à Escola João Solimeu. Para outras informações, o horário de atendimento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 10 da noite, presencialmente ou pelo telefone 3922-7664. Eu sou Daniel Mariano, esse é o projeto Comunicar Cultura na Brasilândia, programa Agente Comunitário de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura. Agora é com você. Convide também sua família e amigos. A Companhia Os Crespos foi fundada em 2005 por um grupo da Escola de Arte Dramática da USP, a Universidade de São Paulo, sob a compreensão de que é necessário trazer para o campo das artes dramáticas as questões de raça e negritude. O grupo tem como eixo central de seus espetáculos o corpo negro como protagonista da cena. O trabalho começou quando um grupo de estudantes negros se encontrou na universidade, como conta Lucélia Sérgio, atriz e cofundadora da companhia. Quando a gente estava na EAD, a gente reparou que muitas das turmas tinham pouquíssimos alunos negros, até que entraram 5 alunos negros numa mesma turma, de 20 pessoas. Então a gente começou a estudar o que isso significava naquele momento histórico, né, de 12 anos atrás, e o que era a imagem do negro no teatro brasileiro, né, como isso se dava, quais os papéis e tal. Após anos de trajetória, os Crespos viram a necessidade de produzir uma publicação sobre a cena negra do teatro. Foi assim que nasceu a revista Legítima Defesa. A publicação, criada em 2014, terá seu segundo número lançado na próxima quarta-feira, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Lucélia explica que a publicação surge de uma demanda histórica do teatro negro. Há muito tempo a gente queria fazer um trabalho, uma revista, um fanzine, um jornal, alguma coisa desse tipo que a gente conseguisse dar maior visibilidade para as produções de teatro negro e que a gente conseguisse também elaborar uma crítica sobre esse teatro. Outro ponto destacado por ela é a falta de críticos de arte que avaliassem a produção negra e a demanda não suprida por divulgação das peças. Então a gente faz parte desse cenário cultural, mas apesar disso, os críticos não vão assistir aos espetáculos. Então a gente pensou em conseguir uma crítica para os espetáculos, que a gente conseguisse discutir a nossa própria criação e que a gente conseguisse também trocar informações entre os estados dos espetáculos que estavam sendo criados. Com o lançamento da revista Legítima Defesa, o grupo também vai levar ao público uma programação cultural que envolve mesa de debate sobre o percurso do teatro negro no Brasil, shows musicais com convidados e intervenção artística da Companhia Os Crespos.
Para mais informações sobre a programação do evento, acesse nosso site em www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, com informações de Mariana Rosales, Maiara Paixão. Os sintomas do câncer infanto-juvenil podem aparecer a qualquer momento. Fique sempre atento. Acesse setembrodourado.org.br e aumente em 80% as chances de cura. Mês da Bíblia 2017, primeira carta aos Tessalonicenses, anunciar o Evangelho e doar a própria vida. No início da primeira carta aos Tessalonicenses, os apóstolos se dirigem à comunidade como escolhida e amada por Deus. A atividade missionária de Paulo, Silvano e Timóteo se expressa como concretização desse amor divino, na figura da mãe e do pai que geram, transmitem e nutrem a vida. A palavra irmãos é repetida 19 vezes na carta. As ameaças à vida e à família eram constantes na realidade de Tessalônica, com pessoas perseguidas e maltratadas. A vida ameaçada é uma realidade que continua nos dias atuais, com conflitos familiares, indiferença religiosa, marginalização social e diversas formas de intolerância, violência, miséria, injustiça e corrupção. Uma realização da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. Cantareira FM. Cantareira FM 87,5. Eu sou Ronaldo Lages, vamos até o meio-dia hoje. E 11h37, né? Já estamos chegando ao fim, mas nosso convidado ainda está aqui. Leandro Noronha da Fonseca, pesquisador, ativista, movimento LGBT e jornalista, né? Como jornalista, Leandro, eu gostaria de perguntar para você, né, que o momento que a gente tem vivido, né, com todas essas questões de cura gay, de censura a exposições de arte, né, de conservadores aí por todos os lados, né, bancada da bala, da Bíblia, né, e tal, tem uma coisa acontecendo no aspecto do jornalismo e da mídia, que são as notícias falsas, o chamado fake news, né, que tem, assim, preocupado muita gente no mundo todo, né. Como você tem visto isso e como isso pode afetar todos esses movimentos também, né? Uma vez que o Trump foi eleito com amplo apoio de fake news, né? Assim, então, como é que, dentro desse contexto, dentro do que você pesquisa, como essas fake news podem afetar, né? Como é que você tem visto isso também, primeiramente como jornalista, né? Bom, primeiro pensar, antes da gente falar da fake news, pensar como o mundo digital está afetando a nossa forma de consumir informação, né? Então é muito difícil hoje em dia a gente se informar através de um jornal impresso, né? Então a gente ir na banca de jornal, comprar lá e ler as notícias, ou comprar uma revista, enfim, existem dados de que diminuiu o número de assinatura de grandes jornais, de grandes revistas, né? Então a sociedade, não só no Brasil, mas enfim, no mundo, ela começou a consumir informação de uma forma muito diferente. O Facebook, ele se tornou uma plataforma que acabou centralizando muitas dessas coisas, né? Então, basicamente, a gente se informa com o que chega na nossa timeline, né? Lá no nosso Facebook, no nosso feed de notícias. Ou o que chega também pelo nosso WhatsApp, enfim. Aí, outras redes sociais. Aí, dentro disso, a gente pensa a questão da fake news como o seguinte: a fake news é uma estratégia política muito bem arquitetada, muito bem pensada, né, para desmobilizar algumas coisas e para construir algumas outras coisas, né, no sentido de que
pegando as eleições aí nos Estados Unidos, né? As eleições super acirradas entre o Donald Trump e a Hillary Clinton. Tiveram agências, né, de jornalismo nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa que afirmam que na verdade o que deu mais voto pro Trump, na verdade, foram as fake news, né? Porque qual é o sentido da fake news? Quem que a fake news quer atingir? A fake news, ela não quer atingir públicos convictos, né? Então, no caso lá do Trump, né? A fake news, ela não quer atingir a esquerda, porque a esquerda tá convicta, né? Vamos dizer assim, das suas ideologias. Também não quer atingir a direita, porque a direita tá compactuando com eles e estão de mãos dadas. Então, eles olham justamente aquelas pessoas que estão no meio termo. Pessoas indecisas, pessoas que não sabem em quem votar, pessoas, né, que, enfim, ainda estão ali no meio, em cima do muro. Então, as fake news, elas são direcionadas para esse público, né, que é um público mais fácil de ser atingido. E aí, existem agências de notícias que produzem fake news, assim, são agências de fake news mesmo, que são contratadas para produzir notícias falsas, né, e aí espalhar pelas redes sociais, né. E aí, quando eu falo do Facebook, eu digo muito do Facebook porque a gente mudou os nossos hábitos como eu disse, né, inicialmente, a gente mudou os nossos hábitos de consumir informação, de consumir notícias. Então, vira e mexe, a gente vê aparecendo uma notícia muito estranha, uma coisa meio esquisita ali na nossa timeline, que a gente não vê, que não é nem da Folha, nem do Estadão, enfim, não é de nenhum veículo de comunicação. Geralmente é uma notícia absurda que nenhum veículo grande deu, né? Exatamente. Esse é o mote da questão, né? E aí, as fake news, elas se espalham de uma maneira absurda. Elas se espalham de uma maneira absurda. Porque é justamente isso que você falou. As fake news, elas apelam pro apelativo, né? Tô sendo redundante, mas elas focam no apelativo, nas coisas que, enfim, que incomodam, que chocam, enfim. E aí, esse público no meio termo, ele acaba, enfim, acaba descendo do muro, né? Sim. Vendo essas notícias. Não, é só pra ilustrar aqui um caso, assim, que pra mim foi emblemático. Minha prima, né? Ela sempre gostava de compartilhar notícias falsas, né? E eu sempre alertando ela. Temos uma prima assim na família. Pois é. E aí ela compartilhou uma que eu não aguentei, né? Ela compartilhou uma notícia que era do México, encontraram um monte de corpos de crianças na caçamba de um caminhão e não sei o que era um ritual de magia negra, não sei, umas coisas, sabe? Umas coisas bizarras. E aí eu olhei aquilo, site horrível, erros grosseiros de gramática, né? Que são essas características, né? Sites desconhecidos, mal diagramados, erros gramaticais horríveis, totalmente desconhecidos, né? E a mesma notícia, ninguém deu, né? Assim, você pensar, o Estadão não deu a notícia. Não que o Estadão seja o dono da verdade, mas um veículo grande daria essa notícia. Todo mundo daria essa notícia. Por que não deu? Não é verdade? Exato. Essa é a questão, né? Da notícia falsa que em eleição, no quesito político, por exemplo, pode, né, piorar mais ainda a situação, né? Exatamente. Desinformação. Eu sempre, enfim, eu sou jornalista, eu trabalho na área de comunicação no terceiro setor também, e aí eu sempre busco notícias dentro de temáticas que eu acompanho, através de um sistema, de um dispositivo do Google chamado Google Alertas, que você coloca um termo, uma palavra, uma frase, enfim, e aí ele te alerta se aquela determinada palavra, aquele determinado termo, ele saiu em alguma notícia. E aí eu tava pesquisando sobre aborto, e aí fui vendo as notícias e tal. E aí eu vi uma notícia, grupo satanista apoia aborto, não sei do que. Aí eu falei, gente, que grupo satanista é esse, né? Tô curioso. E aí eu fui lá ver. E é justamente isso que você disse. Entrei, era um site horrendo, cafonérrimo, erros de português, né? A 1000, assim. Então, eu falei, isso é mentira. E aí depois, só pra garantir, eu dei uma
pesquisada depois e não tinha nada falando que absolutamente satanistas nada, estavam né? falando, né? Então, eu acho que isso que você disse é um importante caminho, né? A gente tem que questionar tudo, absolutamente tudo que cai na nossa mão. Tudo, né? A favor e contra, A né? favor e contra, exatamente. É. A favor e contra. A favor e contra o que a gente A gente acredita, acredita, né? de mundo, né? O que a gente quer pro mundo. Então, cara, caiu na sua mão uma notícia que você achou meio estranha, pesquisa, né? Vê de onde que é a fonte, pesquisa em outro site, dá um Google, pergunta pra alguém determinada, né? Falei, gente, vocês ficaram sabendo disso? É verdade, não é? Antes de você compartilhar. Porque quando a gente compartilha, a gente pior. espalha uma notícia falsa e essa notícia, ela pode ser extremamente danosa. Isso que é pior, né? Exatamente. Então, aí, com 2018 chegando, eleições no Brasil chegando, eu vejo um cenário muito semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos acontecer aqui, né? Então, provavelmente a gente vai ver muita fake news sobre relacionando LGBT com pedofilia. A gente vai ver muita fake news relacionando feministas com Satã. A gente vai ver muitas enfim, a gente vai ver muitas fake news brotando aí. E aí eu acho que sobre os nossos candidatos, eu acho que é um momento não só de nós jornalistas, mas um momento de todo e toda cidadão, todo cidadão dá um basta nisso, né? No sentido de que, você viu lá no seu Facebook uma notícia esquisita? Pesquisa, checa informação. 5 minutinhos, não vai tirar muito do seu tempo. 5 minutinhos você consegue minimamente saber se aquela notícia é falsa, se não é. Cara, comenta lá no perfil da sua prima, do seu pai, da sua tia, do seu irmão, tal. Pergunta pra alguém, comenta ali. Cara, essa notícia é falsa. Apague. Não vamos estender isso, né? Uma notícia falsa. Tem que verificar se justamente... E muitas vezes as pessoas ficam nervosas, né? Exato. Não, porque isso ou aquilo. Gente, não é pra discutir notícia falsa. Você é louco, né? Discutir notícia falsa. Vamos discutir uma coisa que não existe. Discutir coisas reais. Discuta o que existe. Por que Exato. discutir o que não existe, não é verdade? Assim, é um cenário assombroso nesse sentido. Agora vamos ouvir uma música. A gente tá terminando, Leandro, tá? Vamos ouvir um som do Raul Seixas, o Pastor João e a Igreja Invisível. Eu acho que ilustra tudo que a gente discutiu de certa forma aqui, tá bom? Tá bom. Então vamos ouvir, daqui a pouco a gente volta. Vamos finalizar. Eu não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. E foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre a seu lado e o demônio vive a lhe tentar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a Igreja Invisível. Solta a Igreja Invisível aí, meu filho. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, com sem mel. Pra mim
João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível. Pastor João e a igreja invisível. Para os pobres e os desesperados e todas as almas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, 3 prestações qualquer um pode pagar. O sucesso da minha existência está ligado ao exercício da fé, pois se ela remove montanhas, também traz grana e um monte de mulher. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível. Pastor João e a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, custo em mel. Pra mim não existe impossível. Pastor João e a igreja invisível. Ah, Pastor João e a igreja invisível. Ah, Pastor João e a igreja invisível. Ah, Pastor João e a igreja invisível. Passa a virgem aí, por favor. Cantareira FM 87,5. Esse foi aí o Raul Seixas com o Pastor João e a Igreja Invisível. E Raul Seixas junto com o Marcelo Nova, hein? Do Camisa de Vênus. Grande música, muito engraçado. Um espírito sensacional, totalmente dentro da proposta que a gente teve hoje aqui no programa com o Leandro Noronha da Fonseca, pesquisador, ativista. Leandro, obrigado pela sua participação, cara. Estamos chegando ao fim, mas foi muito legal. Pena, adorei. Passou rápido. Passou rápido, né? Passou. 2 horinhas aí, com música, discussão. Dá o último toque aí, se alguém quiser falar com você, trocar uma ideia. Ótimo. Bom, tô aí nas redes sociais, Leandro Noronha da Fonseca. Me acha facilmente. Pode me chamar lá, gente. Se tiver alguma dúvida, enfim. Estamos aí nas redes sociais. Projetos em conjunto, pode me chamar, estou aí. Assessoria também, né? Assessoria, de eventos também, né? Eventos, tudo. Você encampa aí muito bem, né? Tô solteiro aí, também, quem aí, quiser. Já tá feito o convite aí pra quem tá ouvindo, né? Quem conversar. Isso aí, então. Cantareira FM aí apresentou aí o Comunidade em Foco. A gente fica por aqui. Daqui a pouco tem Samba na Brasa. E até semana que vem. Tchau, tchau. A comunitária Cantareira FM 87,5 e pela internet radiocantareira.org apresentou o programa Comunidade em Foco.